jejum é uma prática espiritual profundamente enraizada nas Escrituras e também na vida de fé de cada um como cristão. No entanto, é importante entender que o jejum não tem o poder de manipular a mão de Deus, mas tem um papel crucial em mover o nosso coração. O jejum não é uma moeda de troca para conseguir o que queremos de Deus, mas sim uma ferramenta poderosa de alinhamento do nosso espírito com a vontade do Senhor. E hoje vamos refletir sobre o verdadeiro propósito do jejum e como ele pode transformar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio da série Lugar Secreto. O nosso texto base de hoje é Isaías, capítulo 58, do versículo 6 ao 9. Então já pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos. Não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, desfaçadas as ataduras do jugo, e deixe ir livres os oprimidos, e que quebrem todo o jugo. Não é também que partas o teu pão com o faminto e que os pobres errantes acolhas em tua casa? Quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Aqui analisamos alguns pilares. E o primeiro deles que quero compartilhar aqui com vocês é sobre o jejum. Não é uma forma de manipular a Deus. Muitas vezes, ao jejuarmos, fazemos com que a intenção seja mudar algo na nossa vida, seja uma situação, uma necessidade ou até mesmo a vontade de Deus. No entanto, o jejum não é uma forma de forçar Deus a agir. Ele não move a mão de Deus, mas pode mover o nosso coração, alinhando-nos mais à sua vontade. No livro de Isaías, vemos claramente que Deus não está interessado em rituais externos ou práticas religiosas vazias, mas em um coração sincero que busque a sua presença e que esteja disposto a viver em obediência à sua palavra. Ali vemos dizer a seguinte estrofe: este não é o jejum que escolhi. O Senhor nos chama a um jejum de quebrantamento, onde nossas atitudes refletem o que está em nosso coração. Não se trata de manipular Deus, mas de nos posicionarmos para que Ele nos transforme. O que nos leva a um segundo pilar. O verdadeiro jejum é aquele que transforma o nosso coração. O jejum declarado nas Escrituras é um momento de arrependimento, de reflexão e de entrega. Em vez de buscar resultados imediatos, o jejum busca a transformação interior. Deus deseja um coração humilde, um coração quebrantado e disposto a obedecer à sua vontade. Em Isaías 58, Deus nos desafia a um jejum que vai além da abstinência de comida. Ele deseja ver frutos de justiça em nossas vidas. Ali fala sobre soltar as ligaduras da impiedade, disfarçadas as ataduras do jugo, conforme fala em Isaías 58, versículo 6. O verdadeiro jejum é aquele que nos leva a amar o próximo, a cuidar dos necessitados, a estender a mão aos marginalizados. Ele nos chama a agir em amor, em ter um coração voltado para a justiça de Deus.
Assim, ele nos leva a uma terceira etapa. O jejum é um convite à intimidade com Deus, a um lugar secreto com Ele. Quando nos entregamos ao jejum, não estamos apenas nos abstendo de alimentos ou de algum item ao qual foi um voto de nazareado, mas nos abstendo de tudo o que pode nos afastar de Deus. É um convite a buscá-lo com mais intensidade, a ouvir a sua voz e nos deixar moldar pela sua presença. O jejum é um ato de fé que nos leva a confiar em Deus, a depender de sua graça, a buscar a sua direção para as nossas vidas. Quando nos posicionamos diante de Deus em jejum, Ele nos promete que nos responderá. Conforme diz em Isaías 58:9, então clamarás e o Senhor te responderá. O jejum nos ajuda a ficar mais atentos à voz do Senhor, à sua direção a cada dia. O jejum, ele é uma prática que impacta a nossa vida de maneira profunda e abrangente, afetando não apenas o nosso corpo, mas também as nossas emoções e principalmente o nosso espírito. Quando nos abstemos de alimentos ou de outros prazeres, estamos oferecendo ao nosso corpo uma oportunidade de descanso e renovação no Senhor. Durante o jejum, o sistema digestivo pode se recuperar, ajudando o corpo a eliminar toxinas e promovendo uma sensação de bem-estar e energia renovada. Além disso, o jejum, ele nos ensina a exercer o autocontrole, especialmente ao lidarmos com a fome e os desejos ali imediatos, o que fortalece a nossa capacidade de dizer não aos impulsos físicos e também a nos mantermos focados em coisas mais importantes. No aspecto emocional, o jejum ele é uma ferramenta poderosa para quebrar, então, padrões de vícios e também de hábitos prejudiciais que vamos construindo na nossa jornada de vida. Ele nos confronta com os nossos desejos e nos mostra as áreas aonde estamos com excessividades de apego, afetando a chance de buscar uma mudança, então, interior. Esse processo nos ajuda a desenvolver disciplina emocional e a lidar de maneira saudável com os sentimentos como a frustração, a ansiedade. Conforme a medida que nos afastamos de nossas necessidades físicas, também nos tornamos mais sensíveis às necessidades emocionais e espirituais dos outros e também do nosso próprio ser, cultivando maior empatia e também compaixão. Espiritualmente, o jejum ele é um convite para aprofundarmos nossa intimidade com Deus. Ao nos abster de alimentos e também de outras distrações, temos a oportunidade de nos concentrar mais na sua presença, aonde vem a sensibilidade ao Espírito Santo em oração e também na meditação da sua palavra. O jejum, ele é um ato de humildade e também de quebrantamento diante de Deus, um reconhecimento da nossa dependência dele. Isso não apenas nos prepara para ouvir a sua voz com mais clareza, mas também nos leva a um lugar de transformação interior, permitindo que Deus nos purifique e nos revele a sua vontade para com este tempo em nossas vidas. É uma prática que fortalece a nossa fé, nos ajuda a confiar mais em Deus do que em nossas próprias forças e também nos move em uma direção ao qual leva a obediência ao Senhor, que é muito importante, que diz lá em Deuteronômio 28.
Portanto, o jejum vai além de uma simples prática de abstinência física. Ele é um meio de transformação integral, tocando todas as áreas do nosso ser. Fisicamente, promove saúde e autocontrole, emocionalmente, fortalece o nosso caráter e espiritualmente nos aproxima mais de Deus, purificando-nos e nos conduzindo a uma vida mais alinhada com a sua vontade. Quando eu jejuar, você jejuar, coloque ali um coração sincero, buscando a Deus de forma profunda. Assim vamos experimentar uma renovação espiritual que impacta a minha vida, a sua vida de maneira duradoura, permitindo-nos a viver de uma forma mais plena, uma forma mais íntima com o Senhor. Então, neste dia, pare e reflita. Como tem sido o seu momento de jejum? Você tem se colocado ali querendo mover a mão de Deus ou colocando para que o Senhor mova o seu interior? Então hoje reflita, o jejum ele não é uma prática que visa mover a mão de Deus, mas sim mover o nosso coração. Ele nos chama a viver de acordo com a vontade de Deus e nos aproximarmos mais dele, a refletirmos na sua justiça, na sua bondade e também colocar a nossa vida a dispor do reino. Neste momento de jejum, pergunte-se: Deus, o que o jejum vem movendo dentro de mim? Não se trata de mudar as circunstâncias externas, mas de permitir que o Senhor mude cada chavezinha dentro do nosso ser e também desperte em nós os frutos do Espírito. Quando o nosso coração é transformado, as circunstâncias podem até mudar, mas o mais importante é que nós estaremos mais próximo do Senhor, mais conectados ao Espírito Santo de Deus e assim desenvolvendo os frutos do Eterno. Então este era o nosso tema de hoje, que você aprenda como eu também aprendi, que o jejum não é sobre trazer um roteiro para o Senhor, dizer: Senhor, eu estou jejuando, faz isso, isso, isso e aquilo. Não, é sobre estar na presença do Senhor e dizer: Senhor, o que ainda tem de errado dentro de mim, na minha mente, que eu preciso mudar e transbordar o teu reino. Graça e paz, que o Senhor seja convosco e nos vemos no próximo episódio.